Olá, amigos, sejam bem-vindos novamente aqui no nosso programa Expressão Universitária da URI Erechim. Nós reservamos um espaço no programa de hoje para falar também sobre o conflito Rússia e Ucrânia. E para nos detalhar mais, analisar essa situação toda, nós convidamos a professora Luciane Gressana, que é professora de História e Sociologia, especialista em Sociologia e mestre em História pela PUC. Atua como professora da Escola de Educação Básica da nossa universidade também. Professora, obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar reservando um pouco do seu tempo para esclarecer um pouquinho mais a nossa comunidade a respeito dessa, eu diria, triste situação mundial que está ocorrendo nesse momento já há mais de uma semana entre Rússia e Ucrânia. Verdade. Bom, né, eu não sei, acho que a maior dúvida das pessoas, pelo menos aqui, me interpelam o tempo todo, é quais são as reais causas desse conflito. Pois é, então vamos... Então, assim, dá para elencar a grosso modo, claro, porque com o passar do tempo a gente detecta outros motivos, então tem que deixar amadurecer a situação. 4 causas, né? Então, às vezes eu até coloco em slides para os meus alunos para eles perceberem bem ali 4 causas bem visíveis desse conflito, né? A primeira questão que salta aos olhos, embora a mídia de modo geral ela fale mais do problema diplomático-militar, mas a primeira questão para quem está estudando, quem conhece um pouco da geografia ou dos conflitos típicos dessa região desde o final da Segunda Guerra Mundial, é justamente essa questão econômica. Tá? Então, assim, a Ucrânia é um país extremamente importante naquela região. Ele tem uma extensão territorial muito significativa e, economicamente, se a gente pensar a produção da Ucrânia, ela se destaca em todos os países referentes a Lituânia, Estônia, República Tcheca, né? Então ela tem uma preponderância econômica significativa e recursos naturais, reservas naturais bastante proeminentes, como por exemplo, né, petróleo. Outra coisa, reservas de gás natural, que hoje em dia a questão do gás é muito importante para a Rússia porque ela é o maior exportador para a Europa de gás. Né? Então, a Europa depende mais de 40% do gás que chega na Europa, e aí a gente pensa assim, gás é só para cozinhar? Não, é para tudo, porque é uma energia fóssil e ela é usada em calefações, em indústrias, extremamente importante. Então, 40% ou até mais que 40%, dependendo das épocas, chega na Europa só da Rússia. Então, isso é uma questão extremamente importante. Outra coisa, os gasodutos que passam e oleodutos que passam pela Ucrânia. E a Ucrânia, além disso, ela tem 2 usinas nucleares extremamente potentes. Uma das mais bem equipadas usinas nucleares estão aí na região central, não é Chernobyl, mas na região mais ao sul da Ucrânia, né? E, inclusive, ontem foi bombardeado e começou a pegar fogo, não propriamente a usina, mas os arredores da usina, né? Então, já alertaram que qualquer catástrofe nesse sentido vai ser 10 vezes maior do que a catástrofe de Chernobyl. E outra questão que a gente tem que parar para pensar, titânio, mercúrio, ferro, que mais? Carvão, que é extremamente importante, e aí vocês pensam assim, mas a Rússia é enorme, ela tem minas, só que boa parte do território russo, ela está coberta por gelo, então extrair esses minerais dessas regiões é muito difícil. E na Ucrânia, outra coisa que pensa muito Putin é que durante muito tempo a Ucrânia fez parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, boa parte dessa infraestrutura referente à extração de gás e extração de petróleo e minerais do território ucraniano vem da organização da própria Rússia, que era a diretriz centralizando o poder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, o que Putin, quando olha para a Ucrânia, vê? Boa parte da infraestrutura que fez o progresso da Ucrânia veio da Rússia.
Então é como se a Ucrânia fosse um potentado da Rússia, fosse uma parte... dissidente da Rússia. Exatamente, né? E uma das coisas que mais chocou, talvez, o governo russo foi o fato da Ucrânia, a partir de 2013, 2014, principalmente de 2014, quando a Rússia ocupa e tira mais ou menos da área de influência a Crimeia. Tá? Então, uma das coisas fundamentais a partir de 2013, 2014, é que a Ucrânia se volta para a Europa. Né? E fica ali tentando, que nem a Eslovênia e a República Tcheca, pegar uma cadeira na OTAN. E isso é um terror para a Rússia, porque assim a linha de fronteira da Rússia vai ficar diretamente ligada à OTAN. E é isso que a Rússia não quer. Aliás, nem a OTAN parece que quer isso, né? Então, essa situação já demanda ali de um equilíbrio de forças extremamente delicado, que faz tanto mal para a Rússia, quanto parece que economicamente para o mundo ocidental, essa linha de fronteira direta entre Rússia e Estados Unidos, ou seja, né, antiga União Soviética e OTAN, ela é extremamente nociva, porque daí ela desencadeia, sim, um processo de polarização de novo no mundo, e quando um mundo globalizado, que a economia circula por todas as regiões, agora ela vai bater numa parede, né? Numa antiga cortina que se falava de fumaça, de cortina de ferro, que existia separando a União Soviética dos Estados Unidos. Isso não é bom para nenhuma das partes. E como é que fica a Rússia diante de toda essa situação, já que o mundo todo está se mobilizando, com exceção de China, Belarus, são as poucas aliados, exceções, né, os aliados, isso. Mas o restante dos países, as grandes potências, estão se colocando a par da Ucrânia contra a Rússia. Então, isso pode gerar um conflito realmente mundial. Na verdade, essa situação de conflito, às vezes as pessoas dizem assim, mas tem guerra no Iêmen, tem guerra na Síria. Bom, mas a guerra no Iêmen e a guerra na Síria, o problema ali do Iêmen com a Arábia Saudita, não toca o elemento que diz respeito à economia mundial, a circulação das maiores economias do mundo, dos produtos da maior economia do mundo. Então, não são problemas nevrálgicos. Mas na Síria sim. Bom, a Síria é um outro contexto que está muito vinculado ao Oriente Médio e é muito delicado, né, a Israel e o Oriente Médio. Mas a Ucrânia, ela é um corredor, inclusive territorialmente, é muito difícil explicar isso quando a gente não tem um mapa na nossa frente. Mas se vocês imaginarem o mapa e olharem para a Ucrânia, vocês vão perceber que realmente ela se estende, faz uma ligação direta, né, entre a Europa e a Rússia. E ela é um ponto ali importante, porque ela de certo modo, ela tem um domínio do Mar Negro. Né? E o Mar Negro é uma das coisas que visa a Rússia. A Rússia quer passagem total pelo Mar Negro. Né? E por que isso? Porque a OTAN já está ocupando uma parte ali dos aliados, ocupando um território mais a oeste do Mar Negro. Então a Rússia não quer isso. A Rússia quer o Mar Negro para ela. Mas por que o Mar Negro é tão importante? Porque ele faz ligação com o Oriente Médio. Então, essa ligação com o Oriente Médio, olha só, o Mar Negro está aí no meio de uma região que fica entre a Europa, Ocidente, Oriente Médio, uma região extremamente rica em petróleo e gás e óleos também, né? E a região da Ásia e da Rússia, que também é. Então, é um ponto muito importante para a Rússia e muito importante para a Europa e para a OTAN também. Professora, depois a gente pode voltar ao assunto também de discutir outras questões humanitárias, etc. Mas eu gostaria de, antes disso, destacar aqui, e está aí nós aqui no Brasil, vamos ter alguns respingos, já estamos tendo alguns respingos dessa situação toda. Que consequências nós podemos ter desse conflito? Bom, já estamos tendo, né, o barril do petróleo, claro que ele oscila o tempo todo nesse conflito, mas ele bateu lá o patamar de 120. Ontem, quando eu assisti mais ou menos o jornal de noite, ele estava 112, 111,8. Então, já aumentou, o petróleo provavelmente vai... E o petróleo,
infelizmente, ainda move o mundo. Então, e o Brasil ele depende dessa cotação do petróleo. Então, nós também vamos sofrer as consequências, provavelmente, muito em breve, ou já estamos sofrendo as consequências. Outra questão são questões dos commodities do Brasil, né? Nós temos, principalmente na agroindústria, esse produto agrícola que a gente tem autossuficiência de soja, mas a gente não tem de trigo, né? Então a gente ainda depende da Rússia para o trigo chegar aqui e se manter estável no mercado. A gente acha assim, o Brasil come arroz e feijão. Na verdade, o que o Brasil mais consome é trigo. E o trigo, provavelmente, o preço do trigo já está cotando mais alto e provavelmente aí tem uma tendência de talvez faltar trigo aqui, a não ser que a gente peça ajuda, talvez, para a Argentina, né? Que é aqui mais perto. Que é aqui mais perto, né? Mas mesmo assim pode faltar, porque a Argentina também sofreu regiões de seca. Então, períodos aí de climáticos desfavoráveis para a agricultura. E outra questão que também tem que tomar muito cuidado, é o equilíbrio da economia, dos investidores no Brasil. Então, a curto prazo, agora, nesse momento, provavelmente os investidores olhem para o Brasil de uma determinada maneira. Opa, o Brasil não tem guerra, vamos tirar o nosso investimento da região ali dos conflitos e vamos colocar no Brasil. Mas depois, né, se isso não se resolver logo, uma tendência é que toda a economia mundial comece a sofrer um pequeno declínio, que vai ser progressivo. E aí, quando isso acontece, não tem país que fique imune a essa questão econômica e esse declínio da economia. A senhora diria que a Rússia cansou de tentar conversar com a Ucrânia? Não acho que... Ou não houve realmente? Não. Essa era a intenção, ou não houve diálogo, porque a intenção deles justamente era essa. A Angela Merkel, que era, né, a chanceler, primeiro-ministro da Alemanha, ela conseguia falar com Putin muito bem. Ela falava a língua da Rússia, ela era de cultura, parte da família dela era de cultura russa, e ela conseguia se entender muito bem com Putin. Agora, quando ela saiu, né, trocou o governo e ela se aposentou, a estratégia de comunicação da Europa com Putin, ela sofreu um baque fantástico. Então, aquilo que nós tínhamos como uma representante europeia do Ocidente, nessas negociações com Putin, nós não temos mais. E aí veio os Estados Unidos, e até os Estados Unidos depois se retirou, porque ele viu que nessa relação de comunicação diplomática não deu certo essa linha diplomática com Putin. Então, o presidente Joe Biden resolveu se retirar e deixar a responsabilidade mais para o presidente da Rússia e para o primeiro-ministro da Inglaterra, né, mais próximos aí da região. Então, tentando costurar diplomaticamente esse diálogo, mas não foi possível evitar a invasão. Tem mais uma questão que eu não consegui explicar, mas a invasão da Rússia não começou agora. Ela já vem desde a tomada da Crimeia em 2014. E a Rússia vem implementando grupos de cultura russa, dando incentivo para esses grupos tomarem regiões importantes. Então, as regiões do extremo oeste, né, em torno aí de Luhansk, né, elas são que é uma região extremamente rica em minérios, elas são regiões já ocupadas pela Rússia. Tanto que a Rússia, uma semana atrás, resolveu, um pouco mais de uma semana atrás, aceitar que aquela região é independente, né, da Ucrânia. E aí a gente já percebeu que a invasão era iminente. E também outras regiões que ficam no porto, no porto mais ao sul da Ucrânia, que pegam os portos aí do Mar Negro. Essas regiões também já têm influência russa que vem da Crimeia. Tá? Ou seja, essa invasão da Rússia é uma invasão militar, porque ideologicamente e a população russa, de cultura russa, que é metade da população ucraniana, ela já vem se articulando para tomar levar para o lado russo essas regiões mais ricas. Tá? É uma coisa que eu me esqueci de falar. E por que, então, essa agressão, inclusive, contra pessoas que nada tem a ver com o pastel, digamos assim, com civis, crianças, idosos?
por que se chega a esse extremo? Quer dizer, acabaram as negociações? Talvez não. Quer dizer, vamos negociar, diz o Putin, mas vamos continuar invadindo. Como é que se dá, afinal de contas? Vamos conversando enquanto a gente vai estar invadindo? É uma situação esdrúxula, para não dizer outra coisa, né? Parece fora da lógica, né? Totalmente irracional. É uma reação de alguém sem noção. Sim. Existe essa interpretação, né, como a gente tinha falado. Bem popular, né? Que é uma interpretação que provavelmente a falta de expressão do Putin, né, a falta de empatia, de não demonstrar nenhum tipo de emoção, mesmo em situações estressantes, indicam que ele tem uma tendência psicopata, né, ou sociopata. Mas além disso, o que a gente percebe é que nesse mundo da política e do confronto militar existe sim uma questão bem importante, que é a exibição de força. Se vocês pensarem na natureza, né, os animais fazem isso, né? Eles brigam para exibir, se mostrar lá para as fêmeas que ele é o melhor partido. E a mesma coisa que está acontecendo mais ou menos na Rússia. A Rússia está desfilando com todo o seu poderio, e não só poderio de artilharia bélica, principalmente ele está usando uma espécie de política muito precisa. Quando invadir a Rússia? E ele se prepara, ele invadiu a Rússia, a Ucrânia no momento certo, tá? Então ele manda as tropas se moverem no momento exatamente certo, pegando aí determinadas situações mundiais que possibilitam essa invasão, forçando sempre esse equilíbrio e permitindo sempre a diplomacia. Nunca vedando, ele nunca encerrou a discussão diplomática, mas ele usa esse poderio bélico para justamente facilitar o diálogo e estimular ainda mais o diálogo. Ele quer mostrar força, né? E ele quer mostrar inteligência também, que ele conhece bem as estratégias e ele se preparou desde 2013 para essa invasão. Então ele está antevendo tudo que o Ocidente está organizando. Ele está antevendo, por exemplo, o bloqueio econômico, tá? Então tanto que ele se preparou para isso. Claro. Até quando, não sei. Para isso ele vai se alinhar à China. Ele tem uma fronteira, a Rússia, grande com a China. Então a China vai, de certo modo, minimizar esse bloqueio econômico. Tá? Porque a China convenceu ele de fazer isso depois das Olimpíadas de Inverno. Mas ele não conseguiu, mas estão dialogando. A China está por trás disso. O que existe é um reequilíbrio de forças entre dois polos muito importantes, a China de um lado e a Rússia, e do outro lado os Estados Unidos e a Europa. Tá? Então ali, por isso que esse conflito ele é fundamental para deslindar essa fronteira do que vai ser o mundo dominado por um e dominado por outro. E na sua opinião, por que as outras potências mundiais, tipo Estados Unidos, Inglaterra, França, a França que parece que o Macron ainda consegue conversar com os dois, sim, talvez porque ainda entende a linguagem deles, mas as coisas estão um pouco quietas, ou seja, o torniquete está apertando, mas economicamente só, atingindo bancos, russos, etc. Mas ainda eles não entraram na guerra propriamente dita. Será que é por medo, por prevenção? Eles não, me parece que, claro, não existe vontade do restante do mundo de entrar num conflito, numa nova guerra mundial mesmo. O que a gente percebe é que a Europa e os Estados Unidos estão muito cautelosos. A OTAN, inclusive, já assinalou que a Ucrânia não vai entrar na OTAN, né? Então isso já sinalizou, né? Que provavelmente não vai, para diminuir um pouco a velocidade da invasão, porque a invasão ela é bem pensada, mas ela diminuiu a velocidade, né? Ou seja, Kiev está cercada. Agora, né, poderiam já ter tomado Kiev, mas as tropas estão estacionadas, só aguardando. Né? Então, o que nós percebemos hoje é que a França, a Inglaterra, os Estados Unidos e a OTAN não querem um conflito direto. Justamente por causa da capacidade da Rússia, inclusive do próprio Estados Unidos, tem ogivas nucleares, e um conflito realmente pode ser catastrófico.
E economicamente, para o mundo todo, essa guerra não é boa. Então, quanto mais cedo ela acabar, ou não é só uma questão de acabar, é de chegar ao entendimento, ou seja, equilibrar os pratos na balança, melhor. Só que as exigências da Rússia são muitas, as exigências. Ela quer que retirem as tropas dos aliados da OTAN, que já estão na OTAN, que é a Estônia, Lituânia, Polônia. Então tem que retirar todo o arsenal militar. E esse arsenal que foi colocado da OTAN lá. E ainda tem que dar um monte de prerrogativas sobre a influência em determinadas regiões que já são independentes. Então fica extremamente delicada essa negociação com a Rússia, ainda mais com Putin, né, que está incumbido desde 2013 da missão de retomar aquilo que a União Soviética tinha investido nesses antigos parceiros. Né. Existe um aspecto aqui que eu vejo, além do cerco econômico na Rússia, congelando contas, retirando muito dinheiro dos multimilionários russos espalhados pelo mundo aí, especialmente nos Estados Unidos. Está havendo uma convenção esportiva mundial retirando e congelando literalmente as atividades esportivas, especialmente as que iriam acontecer na Rússia. Isso pode dar resultado? Eu acredito que sim. Talvez não agora o resultado, mas a um médio prazo, mais um pouquinho, a própria população vai começar a sentir. Já falaram ontem mesmo que vários jornalistas que eles não conseguem usar nenhum cartão de crédito. E os jornalistas estão indo nos bancos para retirar dinheiro e não estão conseguindo retirar dinheiro. Então está uma corrida para os bancos, tem fila em tudo que é lugar, na Rússia, no supermercado, nas farmácias. Então está acontecendo ou seja, a população está sentindo. E também eles estão retirando os cineastas, né, que vão concorrer a prêmios, eles estão impedindo esses cineastas, que às vezes até fazem filmes fazendo crítica contra Putin, mas mesmo assim eles estão sendo impedidos de inscrever seus filmes nos concursos e a situação provavelmente a médio prazo vai piorar sim, por pressão, eu acho que por pressão popular. A população urbana não é a favor de Putin. A maioria da população urbana. O problema é que a Rússia ela não é só população urbana, né? A maior parte vive no interior e a maior parte não tem acesso às informações. Então, Putin ganha muito aliados ali. Mas quem mora em cidade, vê e está bem informado com isso, vê o que acontece na política internacional, realmente não é favorável a Putin. Então, talvez nesses setores, ele já está sofrendo ali uma pressão para... Agora, ele vai resistir, né, gente? Não é assim de uma hora para outra. E aí eu vejo que as pessoas dizem assim, mas prof, agora é a guerra, né? E agora? Mas guerra é isso, né? A gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Mas os soldados não vão lutar um contra o outro? Não, isso é uma guerra do passado, né? Hoje se tem mais guerra de artilharia, né? Então não vai ter corpo a corpo. E isso é pior, essa guerra da artilharia, porque tem bombas com várias tecnologias destrutivas. Mas a gente tem que ter paciência, observar e esperar, né? Professora, acredito que na sua história como professora nunca foi tão assediada como atualmente para dar essas explicações, não apenas para a imprensa, mas com relação aos alunos e os próprios colegas professores, que me parece que todos estão ávidos de aprender sobre essa situação como um todo. É um ponto positivo, digamos assim, de um conflito desta natureza, ou seja, a partir disso nós conseguimos entender melhor, porque na normalidade não há tanto interesse das pessoas. É uma forma mais fácil, digamos assim, deles aprenderem em sala de aula? Sim, eles vêm com muita sede, né, de informações. Eles têm informação, só que eles não têm o conhecimento, porque às vezes não basta, né? Às vezes a gente tem um monte de dados na cabeça, mas a gente não entende o porquê, os motivos. E eles têm a informação e os alunos, os pais dos alunos, acho muito interessante, né?
Até um senhor lá que cuida dos carros me perguntou, prof de história, o que está acontecendo na Ucrânia? Sabe? Muita gente me interpela, me pergunta. E isso está aflorando esse interesse de estudar, ver o mapa, observar. E é uma coisa muito positiva, porque eu sempre me sentia meio excluída, né, dessas questões como professora de história. História, geografia. A gente torce o nariz. Agora não. Agora não. Agora tá os professores me perguntam, né, de outras disciplinas, e a gente vai tentando explicar um pouquinho, né, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, ajudando esse pessoal. Mas estou me sentindo bem até. Tá bom, professora. Nosso tempo terminou. Esse é um assunto que poderemos conversar com a senhora novamente daqui a um tempinho, mesmo que o conflito termine, porque daí a gente vai ter outras informações, enfim, vamos recuperar o tempo perdido daí. Professora Luciane Gressana, grato pela sua atenção em nos atender esse pedido. Acredito que foi bem esclarecedora essa pergunta, essa entrevista, e acredito que as pessoas aí em casa tenham tido uma noção mais clara da situação que nós estamos vivendo atualmente. A você aí em casa que semanalmente nos prestigia, o nosso abraço, o nosso muito obrigado, uma excelente semana a todos. Bem-vindo aos destinos do Norte Gaúcho. O Norte Gaúcho é uma região rica em biodiversidade natural. Venha entrar em contato com uma linda natureza e cenários únicos de belos parques e reservas naturais. Atividades com muita adrenalina e aventura. É de tirar o fôlego. Conheça os mais lindos lugares do Norte Gaúcho. Aqui você vai encontrar muita hospitalidade, segurança e comodidade. Oferecemos a você tudo e muito mais. Venha nos visitar. Acesse www.destinosnortegaúcho.com.br.